Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas, pedindo que ele venha nos conduzir nesse tempo. Nós estamos hoje aqui para aprender do Senhor, para poder compartilhar daquilo que ele tem nos dado, e a gente vai, na verdade, começar um novo ciclo hoje. Nós vencemos uma primeira etapa, que foi princípios de revelação, que foi um tempo assim que nós aprendemos ou seja, começamos a trabalhar essa situação das aulas online. E agora nós vamos dar continuidade nisso, e eu acredito que Deus está preparando assim algo grande para nós a partir disso. Então, você que está aqui presente, né, e que nos outros dias deve assistir essa aula online, eu acho que é importante a gente perceber que esse é um tempo que Deus nos deu para a gente aprender. Muitas das vezes, se for para todo mundo vir aqui para o prédio para assistir a aula, fica bem mais difícil. Mas a gente tendo a oportunidade de assistir as aulas em casa, no conforto lá, principalmente essa aula ao vivo, eu acho que ela é muito bacana, porque na verdade o que acontece? Nós fazemos a aula ao vivo agora, depois ela sai do ar, a gente edita ela e volta ela com alguns cortes, né? Que é na verdade resumindo aquilo que precisa ser colocado, né? Então, é dessa forma que nós fazemos. Vamos orar então, em nome de Jesus? Feche seus olhos e ora comigo neste tempo agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos teus filhos, por estarmos aqui, ó Deus, juntos, ó Deus, e termos essa experiência nova, Pai. Hoje, pela primeira vez, ó Deus, nós estamos tendo essa aula com alunos aqui presentes, ó Deus, e com alunos também online. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, esteja nos conduzindo, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, receber tudo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, traga revelação ao nosso entendimento, ó Deus, para que a gente possa crescer, avançar no Senhor e experimentar tudo que Deus tem para nós. Amém? Amém ou não amém? Está começando uma matéria nova, e essa matéria tem por tema como ser dirigido pelo Espírito. Ou seja, o nosso alvo, na verdade, é aprender do Senhor, é compreender aquilo que Ele tem para nós, né? E a gente poder caminhar. Você que está nos assistindo, nós vamos, essa matéria número 2, ela, na verdade, ela mudou de nome, né? No novo currículo, ela vai ter um novo nome, mas nós vamos trabalhar com o nome, é a mesma matéria, né? A matéria é Andando no Espírito. Agora, ela vai, na verdade, é como ser dirigido pelo Espírito, que na verdade é a mesma coisa que andar no Espírito. Então, ou seja, nós vamos caminhar nessa matéria ao longo das próximas aulas, vai acontecer no mesmo molde do primeiro, né? Onde nós vamos fazer 6 aulas da matéria e vamos fazer uma aula no final para a gente fazer a revisão das perguntas e tudo. Então, assim, o que eu recomendo você? Que você, ao longo dessa semana, você vai fazendo os exercícios, né? Quantos exercícios que é nessa? Então, vamos lá. Como ser dirigido pelo Espírito? A primeira aula, então, nós vamos falar sobre andar pelo Espírito. E o que é importante a gente compreender disso tudo? A primeira matéria que nós estudamos, princípios de revelação, ela nos ensinou assim, algumas coisas que são fundamentos para que a gente possa andar no Espírito. Como assim fundamentos? É a base. Ou seja, você já aprendeu que o homem é um ser triuno. Amém? Então, ou seja, esse homem, como que é a formação dele? Fala para mim. Esse homem é triuno, formado em 3 partes. Como que é? Isso, corpo, alma e espírito. Mas a melhor forma de você responder isso é o contrário. É espírito, alma e corpo, né? Por que não corpo, alma e espírito? Porque quando você coloca nessa ordem espírito, alma e corpo, você está fazendo referência exata maneira como Deus trata com você. Deus trata com você a partir do seu espírito, para transformar a sua alma e para tocar no seu corpo. Amém? Agora, o que acontece? É importante a gente perceber. A gente aprendeu que com relação ao nosso espírito, nós precisamos fazer o quê? Exercitá-lo. E a gente exercita ele com algumas disciplinas espirituais, né? Quebrantamento, oração em línguas, leitura da palavra,
tudo isso nós abordamos na última matéria. Com relação à nossa alma, o que nós aprendemos? Que ela deve ser transformada. A nossa alma ela foi danificada pelo pecado. Na queda, o que aconteceu? Eu gosto de exemplificar isso aqui, você imaginasse o seguinte. Imagine um carro. Nós éramos como um carro, e a queda fez o quê? Foi uma colisão. E aí essa colisão danificou algumas partes que são importantes. E essas partes agora precisam passar por uma transformação, por uma lanternagem, né? Ou seja, precisa ser recuperado. Já teve a oportunidade de ver um carro aí que passou por uma batida, e aí o que acontece? Você fala assim, agora acabou. Aí leva ele para a oficina, lá eles arrumam, desamassam, pintam de novo, e daqui a pouco você olha e fala assim, não, mas está novinho. Então o que acontece? O processo que está acontecendo conosco é exatamente esse. Há um movimento de Deus nas nossas vidas para nos transformar. Ou seja, que é, na verdade, a transformação da alma. Que é Deus trabalhando por meio do nosso espírito para que a gente possa alcançar, ou seja, Ele possa concluir a obra que Ele começou em nós. Agora, é importante a gente perceber que esse processo, ele depende do quê? Da nossa cooperação. A gente ajuda ou atrapalha nesse processo. O que Paulo nos ensinou? Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Antes, transforme a sua maneira de pensar. Renove a sua mente. Porque você sabe que alma são 3 partes, 3 funções, né? A alma é mente, vontade e emoções. A nossa mente, ela precisa ser renovada. E a gente vai renovar ela por meio da palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente aprendeu também que com relação ao nosso corpo, o nosso corpo tem jeito para ele, sim ou não? Tem jeito para o nosso corpo ou não? Infelizmente não tem jeito. O nosso corpo, o que nós temos que fazer com ele? Nós precisamos discipliná-lo, porque o nosso corpo, na verdade, ou seja, ele será glorificado no futuro. Quando o Senhor voltar, o que vai acontecer com o nosso corpo? Nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, né? E aí, ou seja, nós vamos ter um corpo assim semelhante àquele que Jesus teve depois da ressurreição. Já imaginou? O negócio é internacional. A gente, na verdade, precisa usar a nossa imaginação para a gente compreender melhor a palavra. Então, ou seja, você imagina Jesus. Quando ele depois de ressurreto, o que acontece? Ele se apresenta para os seus discípulos, ele passa pela porta sem necessidade de ter que abrir. Então, ou seja, aí você fala assim, é um fantasma. Não, ele passa pela porta, porque o corpo dele foi mudado, foi glorificado. Foi transformado. E aí o que acontece? Quando Judas tem dúvida, quando Tomé, Judas não, já tinha morrido, mas quando Tomé pede para ver, para tocar nele, o que ele faz? Pode tocar. Então esse corpo, ao mesmo tempo que ele atravessa a parede, ele é possível ser tocado, porque ele pegou disse para Tomé, olha, pode ver os furos do meu lado, pode ver onde a lança passou do meu lado, os furos das minhas mãos, dos meus pés, está marcado, ou seja, esse corpo traz essas marcas. E aí, quando ele encontra com os discípulos na praia, o que acontece? Ele está preparando o que para eles? Um McFisher, né? Um sanduíche de peixe. E ele come. Já imaginou isso? Que trem esquisito? Então, ou seja, é um corpo assim fantástico, né? Então, ou seja, e o nosso corpo, quando nós recebemos, ou seja, no final de todas as coisas, nós seremos transformados. O nosso corpo ele será a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Isso é coisa assim, você vê esses filmes aí da Marvel e tudo, isso é fichinha perto daquilo que Deus está preparando para nós, amém? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado. Então, eu creio que nós vamos ver muita coisa bacana. Bom, então, entendendo isso, entendendo essas 3 coisas do nosso espírito, alma e corpo, a gente começa a compreender como que nós podemos, então, agradar o Senhor e viver, ou seja, viver no Espírito e andar no Espírito. Então, ou seja, hoje nós vamos abordar esse tema de fazer o quê? De andar no Espírito, ou seja, ande no Espírito pela fé. Como que isso acontece? Bom, uma das coisas que nós
aprendemos desde o início ali, é que o nosso espírito, ele foi, verdadeiramente, ele foi o quê? Regenerado. E uma vez que nós fomos regenerados, ou seja, que nós nascemos de novo, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos dirigir através do Espírito Santo, por meio do nosso espírito. Então, o ponto de contato entre Deus e você, entre você e Deus é o quê? É o seu espírito. E aí, o que acontece? É por meio do seu espírito que o Senhor vai te dirigir, vai te conduzir. Só que isso exige uma coisa que se chama fé. E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas os nossos olhos não veem. Então, se eu te perguntar assim, você viu o seu espírito hoje? Sim ou não? Algum dia você conseguiu ver o seu espírito? Não tem jeito. Mas então como que eu sei que isso existe? Bom, é porque eu creio na palavra, a palavra diz que existe, porque a palavra diz que existe, eu creio. E a partir disso, a partir daquilo que eu creio, eu passo a ter experiências, né? Então, ou seja, para andar no Espírito, a gente tem que compreender que ou seja, primeiro, você tem tudo o que é necessário para viver uma vida santa e vitoriosa. Como assim, pastor? Imagine o seguinte, você gostaria de ter um amigo, uma pessoa que você pudesse contactar com ela a qualquer momento. Pensa nisso. E essa pessoa pudesse te dar todas as saídas para todos os problemas que você tivesse. Você gostaria de ter uma pessoa assim, próximo de você? Sim ou não? Apareceu o problema, essa pessoa tem a resposta. Seria bacana? Sim ou não? Agora, a grande notícia é que você tem. E essa pessoa se chama o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está onde? Dentro de você. E dentro de você, ele está pronto a fazer o quê? A te dar todas as direções que você precisa. Aí, às vezes você fala assim, mas pastor, mas como que funciona isso? É por isso que nós estamos nesse curso. Para a gente poder, ou seja, qual que é o desafio dessa matéria aqui? É te ensinar a perceber o seu espírito, a perceber as direções do espírito e ser de fato o quê? Dirigido pelo espírito. Se você aprender a perceber o seu espírito, uma pergunta que nós fizemos na semana passada foi o seguinte: quem já teve a experiência, ou seja, de ter uma intuição, de ter um pensamento assim, que você percebeu que depois que você começou a estudar, você falou assim, não, isso era Deus que estava falando comigo. Algumas pessoas falam assim, eu tive, tudo. Mas o que acontece? Nós precisamos aprimorar isso. E como que nós vamos fazer? Tendo experiência dia após dia. Só é possível ser dirigido pelo Espírito, primeiro, se eu creio nisso. Segundo, se eu começo a executar isso, ou seja, a depender disso, a buscar isso. Porque, olha, não é uma coisa que se aprende por instinto. É uma coisa que se aprende de fato, ou seja, estudando, se empenhando, buscando de Deus, falando assim, Deus, me ajuda a compreender as suas direções, me ajuda a compreender como que o Senhor quer, o que eu devo fazer. De fato, a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito e principalmente depender dele para todas as nossas necessidades. Uma ilustração que eu acho que te ajuda bem a perceber isso é o seguinte, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem, né? E aí nessa viagem você não conhece o caminho. Antigamente a gente usava um negócio que se chamava mapa, né? Mapa rodoviário. Mapa rodoviário você pegava, abria assim, vinha aquele papelão assim, e você ficava ali andando, tentando ligar as cidades, e tudo era dificuldade. Hoje, está na palma da sua mão, você liga o GPS do celular, passa o endereço e ele faz o quê? Ele vai traçar a rota, vai te falar quantos minutos, qual que é o tempo que você vai gastar para chegar lá. Agora presta atenção, adianta você configurar o GPS para te dirigir e você pegar e falar assim, ele está falando para me virar à direita aqui, mas eu vou andar reto. Faz sentido isso? Sim ou não? Mas por incrível que pareça, é o que muita gente faz em relação a Deus. A pessoa ora assim, fala assim, Jesus, Espírito Santo me ajuda, dirige os meus passos e tudo. Aí a pessoa chora e tudo. Mas aí na hora de tomar as decisões, na hora de resolver as coisas, o que ele faz? Do jeito dele. Adiantou fazer a oração, sim ou não?
Não adiantou. Mas na prática, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque não aprenderam a depender do Espírito. É necessário depender do Espírito. E nós fazemos isso por meio, ou seja, a partir desse relacionamento com o Espírito Santo, a partir desse entendimento claro que nós vamos tendo dia a dia. Outra coisa que nós precisamos compreender é que nesse andar por fé, a gente precisa compreender que na nossa vida cristã, a nossa vida cristã ela é constituída por duas substituições. Quantas substituições? Duas. Isso aqui é muito sério. E se você entender isso aqui, de fato, a sua vida nunca mais será a mesma. Sério, pastor? É de verdade. Por quê? A primeira substituição é porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, ou seja, o resultado, a recompensa pelo pecado é a morte. Qual foi a primeira substituição? Na cruz, o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. Era nós que deveríamos estar naquela cruz. O que ele fez? Ele morreu. Então, ou seja, a primeira substituição é que na hora que era para você morrer, aí o Senhor levantou uma plaquinha, e aí entrou Jesus Cristo lá no seu lugar e morreu no seu lugar. Ou seja, você foi livre disso. Amém? Amém ou não amém? Diga comigo assim, Jesus morreu por mim. Isso é importante a gente entender. A segunda substituição é no nosso dia a dia. Como assim? Porque da mesma forma como o Senhor morreu por nós, agora Ele deve viver a nossa própria vida. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ou seja, a vida que agora vivo, eu não vivo por mim, mas eu vivo por causa que Ele morreu a minha morte. Então, eu devo viver a sua vida. Vamos entender? As duas substituições, quais são? A primeira, Jesus morreu por mim. Fala comigo. Jesus morreu por mim. E eu devo viver por Ele. Amém? Tranquilo? Então, vamos para frente. Bom, uma coisa que existe um princípio, quando a gente vai estudar a palavra, que é o princípio do primeiro. Isso aqui é importante. Essa é na regra de interpretação da Bíblia, há uma matéria que a gente estuda para aprender a interpretar a Bíblia, que se chama hermenêutica. E aí o que acontece? Uma das regras hermenêuticas, de interpretação, é o princípio da primeira menção. O que quer dizer isso? Que normalmente a primeira menção sobre alguma coisa, a primeira menção daquilo na palavra de Deus, ela representa o sentido geral de todas as outras vezes. E aí o que acontece? O primeiro pecado, ele vai servir para nós de orientação sobre a maneira como que o pecado age em nós e como todos os outros pecados que vêm a partir disso. Então presta atenção. Eu vou abrir a Bíblia aqui, eu queria que você abrisse aí também. Gênesis, capítulo 3. Esse texto eu vou ler. Gênesis. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Amém? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. E ela perguntou, animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu a árvore,
viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Bom, o que a gente vê nesse texto? Esse aqui é o relato do primeiro pecado. E aí eu pergunto para você aí, você me ouviu ler, né? Qual foi o primeiro pecado? Fala bem alto, me ouvi que eu não estou ouvindo. Desobediência? Escreve aí nos comentários, você que está assistindo online aí, escreve aí, qual foi o primeiro pecado? Escreve aí para nós aí. Primeiro pecado. Estão falando aqui desobediência, o que mais? Vocês acham que foi desobediência? Sim ou não? Oi? Olha aí. O que a gente precisa entender? Que a maneira como surgiu o primeiro pecado no homem, assim surgem todos os outros. Pois o princípio do pecado, ele é o mesmo. E na verdade ele só vai se repetindo na vida dos outros. O princípio que governou o primeiro pecado governa todos os outros. E aqui a gente vai olhar e vai perceber o seguinte: a desobediência, o primeiro pecado não foi a desobediência. Eu vou te explicar isso, porque parece assim, não, mas foi a desobediência, porque Deus falou para ela fazer e ela fez. Não é isso que a gente olha logo de início? Mas não foi. O que a gente percebe? Que esse pecado, o pecado ele se manifestou por 3 princípios. E aí você vai ver que cada um desses princípios é também uma situação de pecado. Por quê? O que aconteceu? Quais são esses princípios? O primeiro, incredulidade. O primeiro pecado, na verdade, ele se manifestou através da incredulidade, da independência e da vida natural. Eu vou explicar cada uma desses aqui para você perceber. Então, para que quando a gente peca, na verdade, ou seja, quando a gente peca contra a pessoa de Deus. A gente pode pecar contra Deus e pode pecar, toda vez que nós pecamos contra Deus. Mas nós podemos pecar também relacionado com as pessoas. Ou seja, pecamos contra Deus e pecamos contra pessoas. Mas nós estamos falando dessa situação do primeiro pecado, que foi um pecado relacionado com Deus. E o que a gente percebe? O primeiro tipo de pecado que a gente viu aqui é o que a gente poderia perceber, é a soberba, a rebeldia. Esse pecado, ou seja, ele agride a Deus no seu trono, no seu governo. E quando que a gente vê isso? A gente vai ver na Bíblia, eu vou pedir a Priscila Vitória para ler para nós aí Isaías 14, 13. Esse aqui é o relato desse tipo de ação, ou seja, de um pecado que agride o quê? O trono de Deus. Lê para nós aí, Priscila, por favor. Isaías, capítulo 14, verso 13. Leia. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Isaías 14, 13. Isaías 14, 13. Obrigado, filho. Do que Isaías está dizendo? Ele está fazendo referência à rebelião de quem? De Satanás. Lúcifer, ele na verdade, foi dessa forma que surgiu, ou seja, essa desavença, ou seja, ele na verdade, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Eu subirei ao mais alto. E a gente vê que o personagem que leva o homem ao pecar é o quê? A serpente. E essa serpente, ela está sendo o quê? Possuída, induzida pelo diabo. A fazer o quê? A agredir a Deus. A agredir a Deus, ou seja, é você imaginar o ser humano se defrontando contra Deus. Porque ali, o que acontece? Essa ideia de soberba, de ser como Deus, ou seja, se eu sou como Deus, daqui a pouco eu não preciso de Deus. Entende isso? Sim ou não? Se eu sou como Deus, para que eu vou precisar de Deus? Eu não preciso, ou seja, eu me torno soberbo, independente.
O segundo tipo de pecado que a gente vê é o pecado da desobediência. A desobediência, ela agride Deus na sua santidade. Ou seja, a vontade de Deus, o que ele fala? Sede santo como eu sou santo. Quando eu decido desobedecer, eu estou agredindo exatamente essa santidade. Estou dizendo assim, não, existe um padrão melhor a ser vivido e eu vou viver do meu jeito. Vamos seguir. O terceiro tipo de pecado é a incredulidade. Pode tirar a referência aí, Gabriel, por favor. O terceiro tipo de pecado é a incredulidade. O incrédulo, ele atinge a Deus no seu caráter, porque ele chama Deus de mentiroso. Quando a gente olha para o relato da queda, nós vamos perceber que esses três princípios, eles estavam ali. Quer ver? Por exemplo, como que a serpente seduziu o homem, o ser humano, né, a mulher? Ele pegou e falou assim, o que Deus disse? Deus disse que você não deveria comer dos frutos do jardim? Ela começa a dialogar com a mulher e ela quer induzir ela ao erro. E aí o que acontece? Ela pergunta e a mulher vai dizer, não, nós podemos comer de tudo, nós só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus diz que o dia que nós comermos, nós vamos morrer. E o que ela fala? Vocês não vão morrer. Quando a serpente está dizendo o seguinte, vocês não vão morrer, e ela gera essa dúvida na cabeça da mulher, o que a serpente está dizendo? Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte, Deus mentiu para vocês. Isso aí é fake news, para usar a palavra do momento. É fake news. Não é assim, eu já comi e estou vivinha aqui. Na prática, o que ela estava dizendo é isso, ou seja, ela estava fazendo o quê? Gerando no coração da mulher incredulidade. Quando ela gerou a dúvida, aí o que ela fez? Ela aguçou ou seja, o ego dela. É porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o que manifestou na mulher? Soberba, orgulho, eu vou ser grande. Talvez a mulher olhe assim para a figura de Deus e fala assim, gente, Deus é tão maravilhoso, é tão grande, Ele é tão bom e tudo, mas ela reconhecia a diferença dela e Deus. Agora ela olha e fala assim, nossa, imagina ser como Deus. Satanás é tão sujo que a gente não percebe uma coisa aqui que Eva passou batido. A proposta da serpente para ela era ser como Deus. Na verdade, ela estava fazendo uma proposta para ela que ela já tinha. Sabe qual que é o grande problema dos cristãos do nosso dia, dos nossos dias, muitas das vezes, que não conhecem as Escrituras, é porque eles não sabem aquilo que eles têm. Eles não sabem aquilo que eles são. Porque, dá uma pausa aqui. Nós estamos falando da queda. Mas se a gente vai para a criação, a gente vai pegar Deus fazendo o seguinte. Façamos o homem. Façamos ele a nossa imagem e semelhança. Quando eu digo que, olha, num estado de comparação, que essa garrafa é como aquela outra garrafa, eu estou dizendo que elas são o quê? Semelhantes. Então presta atenção, o que a proposta que a serpente fez para a mulher é uma proposta enganosa, porque na verdade o que ela estava oferecendo ela já tinha. Só que ela se deixou levar e se deixou ser enganada, achando que precisava de uma coisa que não tinha. Nos nossos dias, o pessoal do marketing aí vai dizer que ela usou o gatilho da escassez. Já viu que tem algumas propagandas que elas querem provar para você que se você não tiver aquilo, você está perdido, ou seja, é a solução da sua vida. Vocês são muito jovens, né? Mas os mais antigos vão lembrar de um quadro que tinha das organizações Tabajara, que tinha tudo que a pessoa achava que não, é o máximo. Não, as organizações acabaram os seus problemas. Se você tiver isso, vai acabar os seus problemas. E na verdade, ou seja, o que é isso? Na verdade, é mostrar para você, é gerar uma dúvida em você, gerar uma necessidade dentro de você. Na verdade, de repente você nem tem.
Quer ver um exemplo? Você já fez alguma... Você não está sendo filmada, né? Mas presta atenção. Você já fez alguma compra de alguma coisa que depois que você comprou, você percebeu, não preciso disso aqui? Joguei dinheiro fora? Sim ou não? Vai para cá, Gabriel. Mas presta atenção. A gente faz isso. Agora, e qual que é a sensação? É terrível essa sensação. Eu já tinha, não precisava disso. E exatamente foi isso que a serpente gerou na mulher. Então, ou seja, a incredulidade, a desobediência. Aí o que acontece? Por causa que ela não creu, ela manifestou a soberba e aí ela tomou a decisão de desobedecer. Aí ela desobedeceu, comeu e deu para o seu marido. Percebe? Então, ou seja, esses três aspectos do pecado, a gente percebe eles nessa primeira queda. E aí o que acontece? O que nós precisamos entender? Os outros pecados, todos, eles seguem a mesma direção. Você vai ver aspectos de incredulidade, de desobediência e de soberba. Essas três coisas, invariavelmente, nos levam ao pecado. O primeiro pecado, então, consistiu em não se levar a sério o que a palavra de Deus diz. Agora, o que a gente precisa entender? Para andarmos no Espírito, nós precisamos seguir no trilho da fé, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos andar em outra direção. É crer na palavra pelo que a palavra diz. Mesmo que as coisas não estejam parecendo, que elas não apareçam favoráveis, eu continuo crendo. Por quê? Porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, eu tenho a palavra como regra de fé e prática. Então, ou seja, é o que vai balizar o que é certo e o que é errado. E eu vou pedir a Karine para ler para a gente, 1 João, capítulo 3, verso 23. Lê para nós aí, por favor. Este é o seu mandamento, que creiamos no teu nome, no teu Filho Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como ele ordenou. 1 João 3. Então, ou seja, o que nós precisamos perceber? Tem um trilho a ser seguido aí. É que a gente creia na palavra de Deus, no que Deus diz, e a gente possa amar uns aos outros. Tudo que a gente faz deve ser orientado por essas duas verdades, essas duas vertentes. É como o trilho de uma ferrovia. O da direita vai ser o quê? Vai ser de fato a fé, eu crer. E o segundo, o amar. Crer e amar. Creiamos e amemos. Isso é que vai nortear de fato o nosso caminhar por fé. Porque aí, ou seja, quando eu percebo o seguinte, eu olho para a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, às vezes, vou te dar um exemplo. Tem horas que você se sente, muitas das vezes você se sente mal amado. Mas normalmente você faz isso em relação às pessoas. Você nunca vai conseguir ter essa sensação em relação a Deus. Porque pensa, por mais que uma pessoa te ame, dificilmente ela vai chegar ao ponto de dar a vida dela por você. Mas Deus chamou tanto que ele fez o quê? Ele deu seu filho e ele veio e morreu no seu lugar. Ele morreu por uma pessoa que era boa. Porque morrer por uma pessoa que é boa, talvez a gente até consiga. Mas ele morreu por pessoas que eram pecadores. A gente não merecia. O que ele fez? Ele nos amou. E eu preciso de ter fé para crer nesse amor. Porque normalmente eu estou querendo o quê? Muitas das vezes a gente erra tentando se achar digno do amor. Eu mereço ser amado ou não mereço? Não, a gente não merecia. A gente é amado, mesmo sem merecer. Amém? Então o que a gente vê aqui? O que Deus quer fazer, na verdade? Ele quer nos libertar do natural. Maristela, lê para nós o texto aí de Gênesis 3, 6. Lê para nós aí, por favor. Gênesis, capítulo 3, verso 6. A mulher criava e as frutas eram boas de comer. E ela pensou, seria bom comer. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido,
ele também Muito bem. O que a gente percebe? Olha para você ver. Ela tem uma chave nesse versículo para a gente compreender. Como que a gente sabe que a abordagem dela é natural e não espiritual? É uma palavra-chave que você deve marcar aí. Ela viu que era bom. Nós não devemos andar por vista, mas nós devemos andar por fé. Nem sempre aquilo que a gente vê representa toda a verdade. O que nós precisamos aprender, de fato, é aprender a andar por fé e não por vista. Andar por vista não é difícil, porque você está vendo, só que a sua visão ela é muito limitada. A mulher olhou para aquele fruto, ela foi ludibriada, e aí o que acontece? Agora, tudo que ela vê é aquele fruto, que ele vai me dar conhecimento, ele vai me tornar como Deus. Ela não conseguiu ver o todo, que por trás dessa mentira toda existe um Deus que estava falando o seguinte: olha, eu criei todas as coisas, eu amei vocês, eu coloquei vocês aqui, eu tirei você da costela de Adão para que você pudesse compartilhar da vida dele. Eu dei tudo que vocês precisam. O lugar que eu coloquei vocês para morar chama Éden, porque Éden quer dizer delícia. Então, ou seja, ela tirou, por um momento de tentação, ela abriu mão de tudo que Deus tinha dado. Ela considerou que aquilo que ela estava vendo na frente dela era mais importante do que todo o resto que ela já estava desfrutando. E na verdade, ou seja, o pecado nas nossas vidas é a mesma coisa. Muitas das vezes o que acontece, as pessoas pecam, elas trocam alguns minutos, alguns momentos de prazer por uma vida inteira. Ou seja, às vezes ela já viu aquela expressão que os pais da gente usam com a gente? Você caçou com as mãos? Já viu? Caçou o problema com as mãos. Né? Pensa, vou usar um exemplo aqui, vou usar só esse exemplo, mas poderia ser tantos outros, né? Ou seja, vamos pensar, uma gravidez fora do casamento. O que representa uma gravidez fora do casamento? É uma situação difícil, porque na verdade o que acontece? Vai acarretar dificuldade para todas as pessoas. Às vezes, no momento em que a pessoa deveria estar se formando, se preparando, ela tem que mudar a vida dela completamente, porque ela tem que cuidar de uma criança. E aí o que acontece? As oportunidades para ela vai diminuir, vai aumentar um monte de responsabilidades que não necessariamente era para aquele momento. Mas por que isso aconteceu? Foi planejado? Não. Foi um acidente. Um acidente que foi causado por o quê? Aí se você for voltar atrás em tudo que nós falamos, você vai ver que tem o problema de não levar a palavra de Deus a sério. Você vai perceber que tem aquela questão de fazer o que você está com vontade, independente da circunstância. E aí o que acontece? Mas Deus nos perdoa? É evidente que Deus nos perdoa, Ele nos ama. Só que nós vamos arcar com as consequências. E aí é que está o ponto. Então, ou seja, eu preciso viver a minha vida dirigido pelo Espírito Santo, percebendo as situações. O que Deus quer fazer? Ele quer nos libertar do natural. Ele quer ou seja, porque a ideia do pecado, ela flui, ela acontece a partir do natural. Natural é aquilo que é percebido pelos 5 sentidos. Paladar, ela era saborosa. A visão era agradável aos olhos. Assim, desejosa de dar conhecimento. Então, ou seja, visão, olfato, tudo isso. O primeiro pecado levou um homem para o nível terreno do corpo. Foi isso que aconteceu. Eva foi primeiramente tentada a comer porque a árvore era boa para se comer. Tudo começou aonde? No corpo. Então presta atenção, você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Nós falamos semana passada de algo muito especial, que alma mais corpo é igual a carne. E elas militam contra o espírito. Você vai ter vontade de satisfazer o seu corpo em muitas coisas. A sua vontade, aí a gente falou do instinto sexual, a gente poderia falar da questão do alimento, você poderia falar
de N situações. Mas o que acontece? Normalmente o pecado ele começa na nossa vida por meio do quê? Dos 5 sentidos naturais. É o que você vê, é o que você sente, é o que você ouve, é o que você é tocado. Ou seja, é de fora para dentro. O diabo age de fora para dentro e Deus de dentro para fora. Essa mecânica é importante a gente compreender para que a gente possa andar pelo Espírito. Amém? Amém ou não amém? Tá indo tudo beleza? Tá tranquilo? Vamos caminhar aí para a gente avançar e caminhar para o final. As coisas do diabo, elas começam no exterior, é o que eu acabei de falar. Esse é um critério para sabermos se algo vem de Deus ou não. As coisas de Deus sempre procedem do Espírito, de dentro para fora. E a ideia, ou seja, do nosso espírito para atingir nossa alma e aí, então coordenar o nosso corpo. As coisas do diabo sempre começam do corpo, ou seja, na carne, para depois atingir sua alma. Então, ou seja, esse processo ele é importante você perceber. Depois da queda, tudo começa no corpo. Assim, para a gente andar no espírito, a gente precisa andar no nível do sobrenatural, em disciplina e sujeição do nosso corpo. Então, ou seja, é você pensar no atleta. Você pega um atleta de alto nível, de alto rendimento, você vai ver que a dieta dele, aquilo que ele come, não é o mais gostoso. É aquilo que ele precisa. E, na verdade, existem até suplementos alimentares hoje, que, na verdade, ou seja, são os componentes ali que a pessoa precisa, ele toma lá um shake, e esse shake tem tudo que ele precisa. E, às vezes, aquele shake nem é tão gostoso assim, mas ele é nutritivo, porque é aquilo que ele precisa. Ele coloca isso em disciplina por quê? Porque ele quer alcançar um ótimo rendimento. Eu estava vendo o jornal e vi que teve um jogador de um time aí de Minas Gerais que, nesse período de quarentena, estava treinando em casa. E aí os times querem que o jogador volte a treinar com o distanciamento e tudo no CT. Por quê? Porque o jogador voltou da quarentena pesando 3 quilos a mais, treinando em casa. Ou seja, ele não estava fazendo dieta, ele não estava obedecendo aquilo. Por quê? Ou seja, é a questão do propósito. Então, ou seja, o nosso espírito, ele precisa coordenar todas as coisas, e nós precisamos trazer o nosso corpo em obediência. Ou seja, eu preciso entender que disciplina, olha, isso é importante você anotar, disciplina não é lei. Fala comigo, disciplina não é lei. Não é a ideia de você comprar a bênção de Deus por meio de uma disciplina. Tem gente que às vezes quer comprar a Deus com disciplina espiritual e está errado. Eu vou jejuar, para Deus me dar aquilo, outro. Não, isso é barganha, isso não é o que Deus quer. Não, eu vou orar tantas horas, eu vou fazer isso para eu ser abençoado. Oração é disciplina espiritual, jejum é disciplina espiritual, mas eu preciso entender como isso funciona. Quando eu jejuo, quando eu oro, eu me torno, não é que eu recebo a bênção de Deus por isso, mas eu me torno mais sensível à bênção de Deus. E aí logo eu vou estar mais apto. A disciplina espiritual não é para a gente ser aceito diante de Deus. A gente é aceito diante de Deus é por causa de Jesus. Você entende isso? Sim ou não? Você é aceito é por causa de Jesus. É por causa do sacrifício dele que você é aceito, não daquilo que você faz. Disciplina não muda a nossa herança e os nossos privilégios em Cristo, mas nos ajuda a perceber as coisas do Espírito com mais clareza. Quando você está jejuando, quando você está orando, você tira o foco das coisas naturais e começa a focar mais nas questões espirituais. Que aí se dá aquela fome assim, né? Ai, Jesus, que fome. Aí passa aquela pessoa, no dia que você está jejuando, todo mundo te oferece tudo que você gosta. Parece que é um teste. Para você poder fazer o quê? Para você poder fazer assim, não. Eu prefiro mais Deus do que aquele bombom aquela trufa maravilhosa, aquele negócio lá. Eu tive a oportunidade de levar num jejum que nós estávamos, num período aí, e aí eu fui levar os irmãos para visitar o pessoal na zona rural, que aí cheguei lá, os irmãos, aí o que tinha lá nesse dia? Churrasco e galinha caipira.
E eu estava jejuando de carne. Que luta, viu? Aí a irmã ficou assim: ô pastor, então eu vou fritar um ovo. Assim, amém, pode fritar. Eu no ovo e os irmãos na picanha, no cupim. Mas, ou seja, mas o que estava acontecendo? Eu estava dizendo o seguinte: eu gosto mais de picanha, eu gosto mais de carne, mas eu gosto mais. Tipo assim, Deus é muito mais importante do que essas coisas, então eu vou manter o foco. Entende? Então, ou seja, é dessa forma que nós precisamos entender. Disciplina é trazer o corpo e a mente debaixo da sujeição para fazer a vontade do Espírito. Então, resumindo, o que significa andar em fé? Andar no Espírito implica, resumidamente, em três coisas. Vamos falar junto? Primeira delas, andar por vista, não andar por vista. Ou seja, andar no Espírito implica em renunciarmos a três coisas. São coisas que nós precisamos renunciar. E o que a gente precisa renunciar? Andar por vista, andar pelo esforço próprio e andar pelo entendimento próprio. Vamos dizer agora, o que eu devo renunciar? Primeira coisa, andar por vista. Eu não ouvi. Isso, andar por vista. Segunda coisa, andar pelo esforço próprio. E a terceira coisa, andar pelo entendimento próprio. Gente, não tem coisa que mais me aborrece do que de repente a gente tá, tipo assim, você está ensinando alguma coisa, você está na célula lá, ministrando na célula, aí nós estamos falando, mostrando o que a Bíblia diz, aí o irmão lá, assim, desapercebido, né, solta lá assim: mas no meu modo, um dia nós estávamos falando sobre inferno, que o inferno é isso e tal, e coisa, aí um abençoado virou lá e falou assim: no meu modo de pensar, o inferno é aqui. Eu falei assim: como? O que a Bíblia está dizendo? Isso aqui é o quê? É entendimento próprio. As pessoas, às vezes, elas querem colocar as suas opiniões pessoais acima do que aquilo que Deus diz. Isso é errado, isso é problemático, isso é caminho de morte. Na verdade, para a gente andar em fé, a gente precisa renunciar a isso. Renunciar a andar por vista, ou seja, eu ando por fé, não por vista. Eu não preciso me esforçar para agradar a Deus, porque na verdade Deus já me ama. O que tinha que ser feito, Ele já fez. Eu não vou me esforçar para ser salvo. Todo o trabalho da salvação, Ele já fez. Então, ou seja, eu vi um negócio esses dias aí, dizendo o seguinte, que para você deve pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, mas a melhor forma, ou seja, de ter a sua oração respondida, é fazendo boas ações. Está comprando a bênção de Deus. Eu vou dizer, está tudo errado. Eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque Deus me ama. Mas e se Ele não me der o que eu estou pedindo? Bom, porque Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim. Tem muita coisa que as minhas filhas me pedem e eu não dou. Às vezes não é porque eu não quero, é porque aquilo não é o melhor naquele momento. Depois pode até ser, mas naquele momento não é. Sempre, tipo assim, a gente sendo pai, a gente tenta acertar. Imagina Deus, Deus não erra. Ele sempre sabe o que é melhor para a gente. Amém? Amém ou não amém? Então, bom, outra coisa, o que vem a ser, de fato, esse renunciar ao esforço próprio? Todo carnal anda pelo esforço próprio. A fé pressupõe o quê? Dependência de Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu vou depender de Deus. Se eu começo a andar pela minha força, eu não preciso exercer fé. Vou te dar um exemplo. Eu não preciso ter fé que essa parede aqui atrás de mim é preta. Preciso ter fé? Não preciso. Porque eu estou olhando. Eu olho para ela e eu vejo o quê? Ela é preta. Eu não preciso ter fé. Agora, para mim ter fé é algo que os meus olhos não estão vendo. Consegue compreender? Sim ou não? Bom, beleza, vamos lá. A principal característica da vida de fé é o descanso. Gente, olhando para o lado natural, quando você olha para aquela cadeira ali, essa cadeira que nós temos aqui no prédio aqui, que cor que ela é? Branca. Para você que está aqui,
Você não precisa ter fé que ela é branca. Para você que está nos assistindo, que conhece o prédio aqui da igreja, você não precisa ter fé que ela é branca, porque você já veio aqui, você já sabe. Agora, quem está nos assistindo e nunca veio aqui, está ouvindo isso, mas ele está vendo, sim ou não? Ele precisa ter fé. Perfeito? Agora vamos falar de fé e dependência. Como que você, tipo assim, você sentou, quantos aqui estão sentados aí e estão preocupados que a cadeira vai quebrar? Você está preocupado com isso? Por quê? Você olhou e falou assim, não, você olhou assim, essa cadeira me aguenta. Daí eu sento e você faz o quê? Descansa. Se você fosse ficar agora sentado, preocupado que ela vai quebrar, não vai. Vai quebrar ou não vai. Você descansa? Você não descansa. Às vezes o que acontece? Pessoas assim que são mais gordinhas, assim, igual eu, assim, é difícil. Essas cadeiras nossas aqui aguentam 140 quilos. Então, se uma pessoa com mais de 140 quilos sentar nela, ela está indo além da capacidade dela. Mas às vezes você vai em algum lugar que a cadeira é mais simplesinha, aí o que acontece? A pessoa senta assim, as pernas entortam. Aí você fala assim, ai Jesus, você já fica naquela, eu sento ou não sento? Eu vou ficar, você não descansa. Na verdade, ou seja, andar por fé é renunciar ao esforço próprio, é fazer o quê? É se lançar na cadeira, debruçar e falar assim, não vai quebrar, eu estou tranquilo. Isso é descansar. Vitória, lê para nós aí, Hebreus capítulo 4, verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas, desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Descansar. Os que creem entram no descanso. Quando você confia, você faz o quê? Larga a mão, você descansa. Você está em paz. Quando eu vou falar de uma experiência aqui que é interessante. Vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo. Você conhece pessoas que estão atribuladas por causa do coronavírus? Que estão neuróticas? Por quê? Porque elas estão preocupadas. Essas pessoas não dormem, essas pessoas não descansam, essas pessoas não conseguem, elas ficam o quê? Desesperadas. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que a palavra de Deus faz o quê? Ela diz que praga alguma chegará à minha casa. Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando eu começo a pensar na bondade de Deus, no poder de Deus, em tudo isso, o que é que eu faço? Eu vou descansar nele. E na verdade eu vou te falar uma coisa. Se a gente não descansar em Deus diante dessa crise, nós não vamos descansar em nada. Porque você olha, tipo assim, estava todo mundo dizendo aí que a OMS sabia de tudo. Na verdade eles não sabem de nada. Eles ficam indo e voltando para trás. Agora pode o remédio, depois não pode, depois pode de novo, depois não pode. Usa máscara, não usa máscara, faz. Se você for olhar, vai falar assim, dá para acreditar nesse povo? Não dá. O que a gente faz? A gente confia no Senhor. A gente se resguarda naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Ah, vai usar máscara? Usa máscara. Não precisa sair de casa? Fica em casa. Faz a coisa como que precisa ser. Agora, o que acontece? Você acha que a confiança nossa está nessa máscara? Ah, não. Confiança nossa precisa estar em Deus. Porque se a gente for olhar, os protocolos que precisa tomar, quantas vezes a gente quebra esses protocolos, erra, pega na máscara a mão errada, faz tudo errado. E aí o que acontece? O pastor Alvin estava conversando comigo agora de uma criança. Essa criança nasceu com um monte de doença. E aí ficou não sei quanto tempo em São Paulo sendo tratada. E aí foi embora para Formiga, aí chegou em Formiga, aí passou mal, descobriu que estava com câncer. Gente, o menino, tipo assim, não tem saúde nenhuma, imunidade, ele levar para São Paulo de novo para tratar do câncer. Chegou no hospital, o que aconteceu? Pegou o coronavírus. Pois esse menino vai morrer. Aí o que acontece? O que aconteceu? O menino recuperou. Não morreu. E aí, tipo assim, é lógico que a gente tem compaixão dessa criança e a gente quer que essa criança se recupere o quanto antes. Mas quando a gente olha para o estado clínico dessa criança
e olha para o estado clínico seu, de tantas outras pessoas, quem é que tem melhor saúde? Eu vou te falar o seguinte, você vai ser guardado pelo Senhor, amém? Amém ou não amém? Os que andam no Espírito, andam em descanso, eles confiam no Senhor. O que significa andar em fé? Ezequiel, no capítulo 44, 17, ele está falando orientações para aquelas pessoas que trabalhavam no templo. E aí, sabe o que ele está dizendo? Que no templo, os sacerdotes não podiam suar. As roupas deles eram próprias para evitar que eles transpirassem no tabernáculo. Aí você fala assim, por quê? Quando você faz muito exercício físico, você trabalha muito, você transpira ou não? Como diz o outro, eu estou suando a camisa. Quando faz essa expressão, eu estou suando a camisa, eu estou trabalhando muito, eu estou me esforçando muito. E na verdade, aqueles que fazem o trabalho de Deus, eles não têm o esforço não é natural. Os sacerdotes, eles não poderiam suar dentro do tabernáculo. Eles tinham que fazer as coisas sem transpirar. E aí, para isso, eles tinham uma roupa que era adequada para isso. Está lá em Ezequiel, capítulo 44, verso 17. Na obra de Deus, então, o que a gente entende? Que não pode haver suor. Por quê? Gênesis 3, verso 19, vai dizer o seguinte. Diz que o suor, ele é resultado da maldição do pecado. O que Deus diz? Agora, com o suor do seu rosto, você vai se alimentar. Ou seja, antes da queda, o homem não tinha que transpirar. Tudo que ele precisava já estava no jardim. Por que ele tem que trabalhar e dar o duro para poder se sustentar? Por causa da queda. Deus era provisão em todos os sentidos. Não temos de viver no cansaço. A gente tem que viver no Senhor, amém? Agora, outra coisa, falando sobre suor. Quando Jesus estava no Getsêmani, o que aconteceu? Jesus já suou sangue por nós, para que nele nós tenhamos descanso. Sabe o que está dizendo? Ele já suou, ele já fez o trabalho. O Senhor suou no Getsêmani aquilo que nos cabia. Então, ou seja, o esforço foi dele. O que ele disse? Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. A segunda coisa que nós precisamos entender desse andar em fé é não andar por vista. Lara Vitória, leia para nós 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Andar em fé significa não andar por vista. Andar por vista é uma característica carnal. Eu não estou vendo. Lembra do Tomé? Olha para você ver. Olha o que aconteceu. O Tomé está reunido com os discípulos. Capítulo 24 de Lucas. E aí o que acontece? As mulheres foram pela manhã e falaram que encontraram o túmulo vazio, que Jesus tinha ressuscitado. Pedro e João foram correndo lá e viu que o túmulo estava vazio. Os discípulos que tinham ido embora e ido para Emaús e encontrar com Jesus no caminho, e aí Jesus falou com eles, foi lá, sentou com eles na mesa, comeu o pão e tudo, voltar correndo, chegar lá e falar assim, é verdade, o Senhor ressuscitou. 3 testemunhas, 3 fatos que testemunhavam que Jesus havia ressuscitado. E aí o que o Tomé fala? Se eu não ver o buraco nas suas mãos, o rasgo aqui, eu não creio. Aí Jesus passa, seja convosco. Resumindo, Tomé, está aqui, olha aqui, ó. E ele diz o quê? Mais bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Percebe a relação entre andar por vista e andar por fé? Andar por fé está relacionado em crer além do natural. Nós devemos ter um olhar profético. Andamos pelo que cremos e não pelo que o diabo nos mostra. Sabe o que o diabo nos mostra nesse tempo? Que vai quebrar tudo. Que a igreja vai fechar, que a sua empresa lá, que vai todo mundo morrer.
Não, isso não é o Jornal Nacional, é o diabo que está mostrando isso. Agora o que acontece? O que você deve fazer? Você deve ter uma leitura espiritual disso tudo. De saber o seguinte, olha, esse vírus mata mesmo, é perigoso, tem que ter os cuidados, mas olha, tem uma coisa que está acima disso tudo. E essa coisa é o meu Deus. E esse Deus vive dentro de mim. E se ele vive dentro de mim, ele vai cuidar de mim, ele vai me guardar. Eu vou ser responsável, vou fazer aquilo que é necessário, mas eu confio muito mais no poder e na provisão de Deus do que nas orientações científicas, médicas e etc e tal. Não que eu despreze o que a ciência diz, mas o prumo, a prioridade está naquilo que Deus diz. Se Deus diz, eu creio. Amém? Amém ou não amém? E por último, rejeitar o entendimento próprio. Aqui, a gente olha, eu queria te chamar a atenção para uma história. E qual é a história? É possível um casal de velhos dar à luz a um filho? Sim ou não? É possível? Como a gente conhece a história, você vai falar assim, para Deus é possível, porque foi o que aconteceu. Quando Abraão e Sara receberam a promessa, Abraão tinha 75 anos. E aí o que acontece? Deus falou que ia fazer ele pai de multidões. Isso está lá no capítulo, ou seja, a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai encontrar a história de Abraão. E aí o que acontece? Mas começou, essa promessa veio, eles creram, eles acreditaram, mas aí começou a demorar a acontecer. Porque imagina o seguinte, eu te falo assim, eu vou te abençoar. Hoje a Melina juntou, esse mês passado foi aniversário da Melina, ganhou uns presentinhos, né? Ganhou todos os presentinhos em dinheiro. E aí o que acontece? Nós juntamos dinheirinho e fomos lá, compramos uma coisa que ela queria lá. E aí ela ficou muito feliz e tudo, mas ela falou assim, só que não chegou ainda, vai chegar quinta-feira. Aí hoje ela sentou assim, papai, hoje é que dia? Segunda. Quantos dias falta o meu presente chegar? Eu falei, vai chegar quinta. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta. Ela vai ter que fazer o quê? Ela tem que esperar. Entende? Ela queria que chegasse agora, mas ela vai ter que esperar. Agora, esperar é uma coisa difícil demais. O que Deus disse a Abraão? Eu vou te fazer pai de multidões. Só que aí começou a demorar. Mas não demorou 3 dias, 4 dias. Começou a demorar anos. Quando ele estava com 87 anos aproximadamente, ele recebeu a promessa com 75. 87 menos 75 dá quantos anos? Engenheiro, por favor, me ajude aí. 87 menos 75 dá quanto? Quanto? Fala alto que eu não estou ouvindo, a máscara está atrapalhando. Aí, gente, usa a inteligência artificial do celular. 87 menos 75. 13, 12 anos. É 12. 12 anos. 12 anos, quando tinha passado 12 anos, o que a Sara resolveu fazer? Está demorando demais. Eu não estou aguentando mais esperar. Abraão, pega a Agar, capítulo 16 de Gênesis. Tenho filho com ela, porque a Agar é minha. E você é meu marido, o filho que ela tiver também é meu. E aí cumpriu a promessa de Deus. O que ela estava tentando fazer? Ajudar Deus. Fazer a coisa segundo o seu próprio entendimento. Sabe qual que é a consequência disso? Problema. Daí nasceu Ismael. E Ismael, ele era 13 anos mais velho do que o Isaac. Então, ou seja, depois que eles errou e fez tudo, Deus tratou com eles e tudo, isso gerou um problema que persiste até hoje. Quando você olha para o Oriente Médio e você vê aquele problema lá entre os judeus e o mundo islâmico, os islâmicos são os descendentes de Ismael. São os filhos de Ismael. O problema está aí até hoje. Por causa do quê?
de alguém que tentou ajudar Deus. Então, pelo amor de Deus, rejeita o seu próprio entendimento, faz as coisas do jeito de Deus. Você vai abençoar a sua vida, abençoar a vida das outras pessoas também. Amém? Deus, o que acontece? Deus rejeita aqueles que fazem as coisas que não o agradam. Deus rejeita aqueles que fazem as coisas que não o agradam, mas rejeita também aqueles que fazem coisas para agradá-lo, porém fazem de acordo com o seu próprio entendimento. No meu modo de entender, tá bom desse jeito, Deus está fazendo, mas tá bom demais fazer isso. Não, é desse jeito que Deus pediu? Sim ou não? Se Deus pediu desse jeito, beleza, mas se não é desse jeito, não serve. O que significa andar em fé? A gente não deve ser escravo de código de conduta. O que quer dizer isso? Normas, o que é certo, o que é errado. O importante é aprender a andar no Espírito. Se ouvirmos o Espírito naturalmente, nós faremos a vontade de Deus. O que você precisa fazer? O que a Bíblia fala? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Pelo amor de Deus, pastor, como que eu vou saber o que convém e o que não convém? Espírito Santo. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque olha que maravilhoso, Deus não quer que você tenha um intermediário. Às vezes as pessoas acham que o pastor é o intermediário, né? E aí ele só mudou, tipo assim, intermediário entre Deus e os homens. Não! Deus vive dentro de você, Ele é capaz. Meu papel é te ajudar a perceber o seu espírito, a desenvolver seu relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento fundamental precisa ser com Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? Bom, a gente vai aconselhar. Pastor, no meu lugar, você fala, não, no seu lugar não. Pastor, eu caso ou compro uma bicicleta? Não, pelo amor de Deus, você tem que decidir. Porque aí depois você decide, eu falo assim, não, faz isso, aí dá errado. Não, foi o pastor que falou. Aí o que eu estou fazendo? Tira a culpa de você e põe a culpa no pastor. E aí, o pastor que fez errado. Não é desse jeito que Deus quer pra gente, amém? A carne é andar pela força própria, pela vista e pelo entendimento próprio. Andar em fé é o oposto, é andar no descanso de Deus, ignorar a vista e renunciar o próprio entendimento. Vou ler de novo para você resumir isso aqui. Andar na carne, o que é andar na carne? É andar pela força própria, pela vista e pelo entendimento próprio. Andar em fé é o oposto, é andar no descanso de Deus, ignorar a vista e renunciar o próprio entendimento. Amém? Amém ou não amém? De nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa aula, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos seus filhos. Obrigado por ter aqui, ó Deus, a Priscila, a Karine, a Vitória, a Maristela, a Lara, ó Deus, o Gabriel nos ajudando aqui na mídia, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa as pessoas que assistiram online, ó Deus, a Delaine, o Maciel e tantos outros, ó Deus, que vão assistir essa aula, ó Deus, posteriormente, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que eles tenham, ó Deus amado, um entendimento, revelação do Senhor e que eles possam, ó Deus, ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Segunda-feira, 20 horas, nós estaremos juntos aqui novamente.